Gente, essa pergunta é um pouco complexa, até pra mim. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu no meu caso. Mas eu quero deixar claro que câncer de mama é muito personalizado. Cada um tem o seu. Quando eu tive o câncer de mama, na época, em 2017, a gente fazia o imunohistoquímico. Se não houvesse nenhuma dúvida a respeito de fazer ou não a quimioterapia, a gente não fazia o Oncotype e afins como é hoje. Então, naquela época, quando eu peguei o imunohistoquímico, eu já estava com câncer de mama invasivo grau 3 e caí 67, 80%, assim, não tinha dúvida nenhuma se ia fazer quimio ou não. Então, a gente começou o tratamento, fez quimio, fez tudo, e no imunohistoquímico tinha dado a presença de receptores hormonais, embora num percentual baixo, comparado aos luminais B tradicionais. Porém, todas os outros marcadores do imunohistoquímico sugeriam que era um câncer tipo triplo negativo, mas, a princípio, ele foi tratado como luminal B. Em razão disso, eu fiz tratamento hormonal durante um tempo e durante esse tempo que eu fiz tratamento hormonal, estavam sendo concluídos estudos. Vocês sabem que o câncer de mama ele é muito dinâmico, tem estudo o tempo inteiro. Aí estava sendo concluídos estudos e quando os estudos foram concluídos, o meu médico conversou comigo e falou: "Olha, eu acho que o seu tipo de câncer ele é diferenciado. Isso significa, ele tinha a suspeita, você sabe que a célula, ela tem a parte externa e a parte interna, que é o núcleo da célula que comanda as atividades dela. Ele suspeitava que o receptor hormonal estava na parte externa e que o núcleo do DNA, tipo, da célula, o núcleo da célula cancerígena, tipo, o coração, o cérebro dela, que manda ela, não tinha receptor hormonal. E ele perguntou: "Você quer arriscar fazer um exame mais complexo para saber?" Eu topei. Ele poderia estar errado, poderia ter sido só uma suspeita, mas eu topei. Eu assumi esse risco. Foi bem caro, foi cerca de 15 mil reais, mas eu resolvi arriscar. Hoje em dia, muitas pessoas fazem esses exames, tipo Oncotype e tal, que na época que eu fui diagnosticada não era tão comum, embora ainda seja, assim, mais inacessível para a maioria, mas é mais comum. Então, a gente decidiu pegar o material do laboratório, que eu fiz o imunohistoquímico no tumor, mandamos para outro laboratório que enviava para Portugal e fazia um exame chamado Prosigna. E aí, de fato, a suspeita do meu médico estava correta, os receptores hormonais ficavam numa parte específica do tumor que não era dentro desse núcleo e por isso, de acordo com os estudos que tinham saído recentemente, não tinha muito mais benefício eu continuar a hormonioterapia por mais de 2 anos. Eu já tinha feito 2 anos e pouco, os estudos sugeriam que era o tempo mínimo. Então é isso. Na verdade, o tipo de câncer que eu tive foi basal, o que a gente popularmente chama de triplo negativo. Tive alguns receptores hormonais na parte externa e foi isso. Quando eu gravei o vídeo do YouTube falando que o meu tipo de câncer era luminal B, foi em 2019, eu não tinha essa informação ainda. O exame que eu fiz foi em 2020. Eu acho que os estudos foram concluídos em 2019. Assim, o conteúdo do vídeo continua sendo útil, porque naquele momento estava sendo tratada como luminal B. Então, tudo que eu falei lá faz sentido para quem é luminal B. Mas aí, então foi por isso que eu parei a hormonioterapia antes de 5 anos, antes de 10 anos. Eu fiz o tempo mínimo pro tipo de câncer com as características que eu tive. E é isso. Até agora deu tudo certo. Eu evito um pouco falar sobre essa atualização do meu diagnóstico, porque é muito difícil você veicular informação na internet, porque você não tem controle do que as pessoas vão fazer com essa informação. Fazer o que eu faço na internet exige muita responsabilidade. Então eu tento fazer isso da forma mais responsável possível. Eu sei que o meu caso foi um caso diferenciado. Não é todo mundo que teve um diagnóstico de câncer de mama hormonal que vai chegar para o médico e falar: eu quero fazer o Prosigna, eu quero descobrir se o meu é isso, o meu é aquilo. Primeiro que é um investimento muito alto.
Segundo, que eu não fiz isso da minha cabeça. Foi uma sugestão do meu médico, que participou de diversos estudos e acompanhou diversos estudos e percebeu algo em comum entre o meu caso e os estudos. O imunohistoquímico é um exame confiável e ainda é a principal forma para definir o tipo de tumor pela popularização que esse exame tem, facilidade de acesso e tudo mais. E ele só sugeriu que eu arriscasse do diagnóstico porque havia características no próprio imunohistoquímico, na minha resposta às quimioterapias, no comportamento do meu tratamento, que sugeriam que se tratava de um caso como esse que eu expliquei. Trazer essa informação para a internet, eu fico um pouco preocupada, porque pode ser que as pessoas comecem a querer fazer esse exame, querer saber se o caso é esse e aquele, gera curiosidade, enfim. Mas teve uma indicação. Então é isso. Espero que vocês não fiquem desesperadas querendo revisar a lâmina de vocês. Houve estudo, houve tempo, foi mais de 2 anos entendendo o meu caso pra gente revisar tudo.